Vingadores Doomsday está chegando aí em dezembro do ano que vem para dar o pontapé em mais um final de saga do MCU. No caso, a conturbada saga do multiverso. E diante disso, ainda não sabemos quem serão os heróis que vão nos guiar por essa história. Assim como foi com a Trindade original: Homem de Ferro, Capitão América e Thor em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E neste vídeo, a gente vai conversar sobre os rumores que apontam para quem serão, pelo menos, os dois protagonistas de Vingadores Doomsday. Sejam muito bem-vindos ao Pérola Nerd. Eu sou o Matheus e já peço que vocês deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no canal para mais notícias sobre a cultura pop, além de reviews sobre filmes e séries. Originalmente, a saga do multiverso nos apresentaria ao Kang como um novo grande vilão do MCU. A Marvel até tentou concretizar esse plano inserindo o personagem e as suas variantes no filme do Homem-Formiga, com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e tanto na primeira quanto na segunda temporada da série do Loki. Havia alguns boatos de que ele seria citado em WandaVision ou em Agatha desde sempre, porque ele seria o autor do Darkhold. Porém, os planos foram por água abaixo em meio aos problemas na vida pessoal do Jonathan Majors. Apesar que o Kevin Feige falou que o plano antes desse caos nos bastidores era trocar o Kang por outro vilão mais parrudo, pois ele percebeu que o Kang não era nível Thanos. Diante disso, Kevin Feige foi obrigado a reformular a reta final da saga do multiverso, trazendo o Doutor Destino como substituto para a vaga do novo grande vilão do UCM. Mas, como se não bastasse isso, a Marvel ainda tinha outro pepino para resolver. As fases 4 e 5 não conseguiram trazer heróis que o público considerasse dignos de ficar no front da Marvel. Poderíamos pensar até no Doutor Estranho, mas a gente não sabe o que se passa na cabeça da Marvel para ter perdido essa oportunidade. Afinal, estava bem claro que com as incursões sendo citadas em Multiverso da Loucura, ele seria um dos principais heróis de Vingadores Doomsday. Só que, se de fato ele estiver nesse posto, pode ser que ele seja o terceiro ou quarto herói principal, já que, segundo o The Town with Matthew Belloni, o segundo herói de destaque em Vingadores Doomsday será o Thor. E isso faz total sentido se partimos de dois pontos. O primeiro foi o que eu já disse: a Marvel esculhambou com a sua nova saga, produzindo filmes e séries com novos heróis que o público não abraçou. Com isso, a Marvel precisa de um herói que a maioria ainda tenha algum apreço, e nada mais justo do que ser um dos Vingadores originais do cinema. Mas, provavelmente, o ponto principal é o segundo. Loki é a peça importantíssima para o multiverso depois do final da segunda temporada de sua série solo. Descobrindo que existe uma variante do seu irmão vivo, mas agora correndo perigo, é claro que ele não deixaria o mesmo erro se repetir. O Thor estaria motivado ao máximo, tanto a deter o Doutor Destino, que certamente estaria atrás do Deus da Trapaça para pôr as mãos no controle do multiverso, quanto a rever uma versão do seu irmão que poderia ter seguido o caminho do heroísmo e que ainda estaria vivo. Seria até uma forma de repetir o destaque que o Deus do Trovão teve com a sua jornada em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas vocês devem estar se perguntando: se o Thor vai ser o segundo principal, quem será o primeiro? E acho que está meio claro que, com o Doutor Destino como principal vilão, o principal herói seria o Reed Richards. Outro rumor diz que o Senhor Fantástico vai liderar todos os heróis contra o famoso inimigo do Quarteto Fantástico. E nada mais justo, ainda mais agora depois da cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que, ao que tudo indica, o vilão deve ter pego o Franklin Richards e levado para a Terra 616,
o que acabaria ligando ao pós-créditos de Thunderbolts. Mas nada está garantido. É só uma teoria baseada na informação que as duas cenas foram gravadas pelos irmãos Russo. Mas se isso for verdade, é interessante perceber que nem o Sam Wilson e nem a Helena Belova vão ser os destaques principais de Vingadores Doomsday. Fizeram tanto barulho pelo Capitão Sensoro e até transformaram os Thunderbolts nos novos Vingadores para não terem um destaque que a Marvel tanto vendeu que eles teriam. Eles podem estar no grupo dos principais, mas quem vai guiar o filme são o Reed Richards e o Thor. Mas e vocês? Concordam que esses dois deveriam ser os heróis principais de Vingadores Doomsday? Quais outros deveriam ter esse destaque? Comentem, curtam o vídeo, compartilhem com todo mundo e se inscrevam aqui no canal para mais conteúdos sobre filmes, séries e cultura pop no geral. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!